Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Leal, sou sócio do escritório Safra de Advogados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o concurso da Receita Federal. Mas antes, pessoal, gostaria de apresentar meu braço direito está aqui comigo hoje e vai participar do vídeo conosco, doutora Louise. Se apresente para a gente, doutora. Olá, pessoal. Que honra estar hoje aqui com o Dr. Bruno. Meu nome é Louise Winkler, sou advogada no escritório Safra Araújo, que é um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje a gente vai bater um papo sobre o concurso da Receita Federal. É um concurso bastante vantajoso, né? Bastante interessante. Foram previstas ali quase 700 vagas para os cargos de auditor e analista. Um salário muito interessante, que vai de 11 mil a 21 mil reais. Então, não é um concurso, né? Bobinho. É um concurso que as pessoas se preparam com bastante tempo, com bastante antecedência e colocam grandes expectativas na banca organizadora. Sim, esse concurso é um dos mais desejados aí, né, do país, igual você falou. Oferece um salário ali bastante interessante para os concurseiros, ele é muito procurado. Obviamente que, né, a gente não espera erro em nenhum concurso, independente da magnitude do concurso, mas é de se admirar que um concurso tão importante, né, a nível federal, ele tenha erros, né, aconteça erros, né, como vem acontecendo nesse concurso. É uma banca que já é conhecida, né, do nosso escritório, né, doutora? Infelizmente, não é de hoje que a gente recebe relatos de candidatos sobre essa banca, a gente não vai citar nome nem nada nesse sentido, mas é um absurdo, né? A gente, todo concurso, encontrar os mesmos erros, as mesmas situações que acabam prejudicando, né? Os candidatos que se preparam ali, às vezes sonham, né? Fazem investimentos para estar obtendo aquele cargo público ali, conquistando aquela vitória, mudando a realidade da sua família e tem que passar por alguns contratempos aí injustos, né? Que acabam prejudicando todo o desempenho do candidato. Igual eu falei, nós vamos falar hoje sobre o concurso da Receita Federal. Já na primeira etapa desse concurso, a gente tem visto bastante problema, né, na prova objetiva. É isso, doutora? Exatamente. Além do dispêndio financeiro que o Dr. Bruno citou, todo um dispêndio emocional, né? Imagina o candidato se preparar ali por meses ou até anos e se deparar com uma prova que, de fácil percepção, ele já entende ali que é uma prova que está aivada de irregularidades. Então, isso já causa ali, né, naquele candidato, naquele concurseiro, um certo nervosismo na hora da prova e isso pode prejudicar ele de imensas maneiras. Quais foram os relatos que a gente recebeu dessa prova objetiva do concurso da Receita Federal? Questões eivadas de irregularidades, como questões com mais de uma alternativa correta ou inexistência de alternativa correta, questões com descompasso com o edital regulador do certame, e para mim, uma das piores hipóteses que poderia ter acontecido foi questões com partes, com fragmentos das questões iguais a de um simulado aplicado em uma outra faculdade, há semanas antes. Então, candidatos, né, até dessa própria faculdade, perceberam ali esse equívoco, essa semelhança. Não que as questões fossem idênticas, mas com fragmentos idênticos. E isso realmente caracteriza ali uma questão que não foi formulada com exclusividade, formulada pensando naquele concurso. A questão do plágio, né? De forma alguma a gente espera que um concurso tão esperado, né? O mínimo que a banca tem que fazer, pessoal, é elaborar a prova, né? Ela foi contratada para isso, né? Para conduzir o certame. Então, se nem elaborar as questões da prova a banca está sendo capaz de fazer, né? Está copiando questões de outras avaliações, enfim. O que esperar do restante do concurso, né? Esse que é a insegurança da maioria dos candidatos que tem entrado em contato conosco, né? O pessoal já entra ali desacreditado no concurso, sabe? Infelizmente isso é comum, tá, pessoal? Infelizmente a gente vê vários concursos, a gente atua a âmbito nacional, né, doutora? Então a gente vê isso com certa frequência, não é para desanimar ninguém não, mas infelizmente, pessoal, quando você faz uma prova de um concurso e você percebe que tem uma questão irregular ali, muito possivelmente você tem razão. Muito possivelmente aquela questão ela realmente está irregular. E se você não buscar o auxílio de um professor para identificar isso, fazer um bom recurso administrativo, né, questionar isso administrativamente e, se necessário, ingressar na justiça, você nunca vai ver o seu direito resguardado. É comum, pessoal. As pessoas elas deixam para lá, acabam desistindo, passam para outro concurso, mas enquanto as pessoas pararem de continuarem se
conformando com isso e não buscarem seus direitos, esses erros vão continuar cada vez com mais frequência. E não é isso que a gente espera, né? Concurso público, igual eu falei, é um certame onde a pessoa se prepara, às vezes, por anos. Por anos. E uma coisa é você não ser aprovado por um erro seu, por uma falta de estudo, por um equívoco. Agora, você ser induzido a erro por meio de questões que estavam irregulares, possuíam mais de uma resposta possível ou nenhuma resposta possível, estavam plagiadas, estavam fora do conteúdo programático, isso é um absurdo, né? Isso não é justo, de forma alguma. Doutora, eu fiquei sabendo de questões ali da prova de português que tinha, inclusive, erro ortográfico, né? Um total Exatamente. absurdo. São os erros materiais, né? Isso também caracteriza uma questão irregular, uma questão eivada de irregularidades com erros crassos. E, como o doutor Bruno falou, às vezes o candidato ele negligencia a fase dos recursos administrativos, já tem esse entendimento engessado de que é melhor deixar para lá, não dá em nada recurso, eles não vão voltar atrás. Mas é muito importante, sempre que houver essas questões irregulares, recorrer, mostrar para a banca, olha, a gente está vendo, olha, está acontecendo isso, vamos resolver. Quanto mais candidatos, né, incomodarem, mostrarem que está errado, as bancas elas vão ter mais cuidado nas próximas provas. E elas têm que ter mesmo, né? Elas recebem muito bem para isso do órgão que está ali realizando o concurso. E além, né, da fase administrativa, a gente tem também o judiciário. Caso não dê certo, o Poder Judiciário ele já tem entendimento de que é possível discutir sim questões de concursos públicos. E isso não implica na substituição da banca organizadora pelo Poder Judiciário, pois sempre que restarem comprovados esses erros crassos nas questões, o Poder Judiciário pode e deve intervir. Não é justo que você fique à mercê da administração pública, à mercê de uma banca organizadora que não conduziu o concurso da forma correta, que não teve ali todas as exigências e os cuidados que um concurso a nível da Receita Federal deve ter. Exatamente. E muitos candidatos eles têm receio, né, doutora? De pensar, não, mas eu acabei não recorrendo administrativamente, porque a maioria dos candidatos já ia interpor recurso, o meu ia ser só mais um. Eu posso ingressar na justiça mesmo assim para pedir a anulação das questões? Pode. Não é obrigatório, o candidato ele tenha assim surgido administrativamente das questões. E ele pode também ter recorrido apenas de algumas e pedir outras durante o processo judicial. Isso não tem problema, sabe, pessoal? O que é importante do candidato avaliar é se de fato há questões irregulares e demonstrar isso para o magistrado, né? Porque, igual a doutora falou, já tem entendimento pacificado pelo STF nesse sentido, né? Tem muito candidato que acha, não, é impossível discutir questão de concurso público no judiciário, ninguém ganha. A gente pode provar por meio de centenas de decisões aqui do nosso escritório, de outros advogados também, que é sim possível e bem comum a anulação de questões pela via judicial. O que ocorre, pessoal, é que essa anulação, quando ela ocorre pela via administrativa, né, a pontuação ela é atribuída para todos os candidatos. Quando a banca, né, reconhece o seu erro e muda o gabarito ou anula uma questão. Agora, se a questão ela é anulada pelo Poder Judiciário, aí o efeito é aquele que a gente chama de interpartes, apenas para as partes do processo. E por isso que às vezes a pessoa nem fica sabendo do seu direito, né? E nem deixa, e nem corre atrás disso. Mas somente aqueles candidatos que realmente se indignarem e ingressarem no Poder Judiciário é que terão ali o seu direito resguardado, né? Então, é bem importante fazer essa pesquisa, procurar saber se há questões irregulares, se já há entendimentos nesse sentido, porque a insegurança do candidato mas será que dá para anular pela via administrativa? A doutora Luísa ela já pontuou muito bem. O STF ele trouxe esse entendimento já pacificado. Via de regra, o Poder Judiciário ele não poderia intervir no mérito administrativo da banca para analisar questões de concurso, exceto, né, e o entendimento é muito claro nesse sentido, exceto quando as questões elas estiverem manifestamente irregulares. Né? Quando as questões elas estiverem eivadas de irregularidades, de erros crassos, como é o caso, infelizmente, que vem ocorrendo no concurso da Receita Federal. É isso, doutora? Exatamente. E o Poder Judiciário, pessoal, ele pode sim ser acionado, ele deve ser acionado. A gente recebe muito chamado de candidatos de outros concursos, né? Conforme a gente já mencionou aqui, por mais que seja absurdo, é sim comum essas provas objetivas com questões irregulares.
E eles ficam exatamente com essa dúvida que o doutor Bruno falou. Ah, mas se teve uma decisão judicial anulando, eu deveria ganhar esses pontos. Não, é somente para aquele candidato que acionou o judiciário. É só para ele, entendeu? E o que pode ser benéfico para esse candidato que ingressou, que acreditou no judiciário e demonstrou ali de forma clara e objetiva para o magistrado, apontou os erros nas questões. O candidato que ele já está aprovado, ele pode melhorar a sua classificação no concurso. E tem aquele candidato que faltou ali poucos pontos, ou um ponto só para ele ser classificado, e ele pode ir para a próxima etapa. E um ponto importante também dessas ações judiciais envolvendo anulação de questões é que a gente não precisa aguardar toda a instrução, todo o término do processo, né, que varia muito de estado para estado ali a duração de cada ação judicial. A gente pode fazer um pedido liminar, pedindo para o candidato para que ele possa participar das próximas fases do concurso sem que ele tenha que aguardar o término do processo, desde que sejam preenchidos ali todos os requisitos desse pedido liminar. Então, o candidato ele fica com receio, às vezes, nossa, mas às vezes um processo pode demorar e já semana que vem já tem a próxima etapa, já tem um TAF que seja, ou uma outra etapa pela frente, será que vai dar tempo? O pedido liminar é justamente para isso, para a gente antecipar o nosso pedido final, para a gente não precisar perder tempo, para demonstrar para o juiz a urgência que aquele candidato tem de alcançar os outros concurseiros, os outros candidatos daquela prova e realizar as demais etapas do concurso. Sim, essa pontuação é atribuída de forma liminar, né, para o candidato, ele é reclassificado e ele segue no concurso com essa nota retificada e ao final do processo, havendo a decisão favorável nesse sentido, ela confirma aquela liminar e o candidato ele fica de forma definitiva. A liminar ela é muito utilizada, pessoal, justamente nesses casos em que há essa urgência, né, esse risco de que esperar todo o trâmite processual, que às vezes pode demorar, às vezes é mais rápido, a gente não sabe, né? Cada vara, os processos tramitam de uma forma diferente, né? Vai depender ali do volume de processo que tem naquele momento, né? Da celeridade do juiz, enfim, são vários fatores, além do bom serviço do advogado. Então, quando o candidato tem essa urgência, essa necessidade de prosseguir para as demais etapas, o pedido liminar ele é muito interessante, porque ele antecipa mesmo, né, os efeitos daquela sentença futura ali e já permite o candidato já ter essa nota, já ser reclassificado, né, no concurso por meio da anulação dessas questões de forma liminar e ele pode prosseguir ali, realizar as demais etapas sem que haja esse prejuízo de tempo, né? Enfim. Exatamente. E também uma outra dúvida sobre liminar que o pessoal apresenta aqui pra gente é que, embora ela seja muito interessante para esses candidatos que têm a urgência de participar das demais etapas, ela não é obrigatória, ela não é necessária. Tem candidato que tem um receio por se tratar de uma decisão precária, né, que pode ser alterada conforme for a decisão de Às vezes já mérito. é servidor em outro cargo, né? Já tem um Exato. cargo, às vezes até um emprego privado, mas estável, né? Que Exato. traz uma tranquilidade para segurança ele. mesmo para ele, para a família dele, e fica com receio, pô, mas e se lá na frente, na decisão de mérito, a decisão for alterada, for modificada, eu vou sair do meu emprego que eu já tenho ali uma certa estabilidade financeira, então para ele não é interessante, e ele deseja guardar o mérito, que também não traz nenhum prejuízo, né? Se lá na frente o juiz entender que as questões deveriam ter sido anuladas, elas serão anuladas, e esse candidato ele vai fazer o próximo concurso que acontecer, e ele vai ser ali encaminhado para a próxima fase que ele não tiver participado, e realizar normalmente. Só vai demorar um pouco mais, porque não vai ser imediatamente da forma que as fases estão acontecendo. E o interessante, pessoal, mudando agora um pouco o foco da questão, se você tem dúvidas, se você realmente tem direito, se você foi prejudicado em um concurso, se há questões irregulares, é de suma importância que você procure um advogado de confiança e, de preferência, pessoal, um advogado especializado nesse tipo de demanda, né? É igual a medicina. Quando você vai tratar ali do coração, você não procura um neurologista, você não procura um pediatra, você vai procurar um cardiologista, né? Então, na advocacia é a mesma coisa. Há especialistas de cada área, sabe? Então, demandas envolvendo concursos públicos, elas têm algumas peculiaridades que apenas um advogado que tem essa vivência, um escritório que tem essa vivência, né, que lida exclusivamente com isso, nessa seara, vai ter essa perspicácia mesmo de entender o que é necessário para o seu caso, qual a melhor estratégia, porque às vezes, igual a doutora falou, não é interessante uma liminar, às vezes é interessante. Às vezes é interessante um mandado de segurança, às vezes uma ação ordinária. Temos outros vídeos aqui no nosso canal explicando um pouco mais sobre isso, como funciona o processo judicial, o que é mandado de segurança, o que é ação ordinária, o que é liminar. Só você dar uma olhada aqui no nosso canal que você vai entender melhor essa situação. Mas então, pessoal, é de suma importância procurar um escritório especializado nesse tipo de demanda, porque senão você acaba ficando à mercê ali de outros profissionais
que não necessariamente vão ter, né, essa expertise para dar uma celeridade maior no processo, para buscar a melhor estratégia para alcançar o êxito ali para o candidato. Então é de suma importância, né, doutora, procurar um escritório Exatamente. que seja especializado nesse tipo de demanda. É, diariamente aqui no escritório da nossa rotina, nós somos procurados por outros candidatos que Já se possuem um sentiram processo, né? prejudicados, né? Já tem um processo em trâmite, mas infelizmente não procuraram o advogado com a especialidade adequada. Então, ali ele sente mesmo que ele não está sendo assessorado da melhor forma possível, que em outros escritórios, como o que na Safra Araújo, que respira concursos públicos, que só trabalha com isso, às vezes fica ciente de alguma notícia pelas redes sociais e não entende por que no processo dele está tão diferente, e no meio do processo, no trâmite do processo, ele mesmo solicita a alteração de um advogado. Então, assim, ele já perdeu um certo tempo ali lá na frente, que ele poderia ter tido uma liminar deferida, ou certas estratégias processuais que seriam mais benéficas para o caso dele. Então, é realmente, como o doutor Bruno mencionou, importante que as demandas envolvendo concursos públicos sejam assessoradas por escritórios desta área, para que o candidato que, às vezes, tem o direito ali, claro, mas ele não vai ser assessorado da melhor forma possível, da forma mais ágil, da forma mais célere, da forma que vai beneficiar ele para aquele momento, daquele concurso específico. Até para que alguns argumentos já sejam trazidos ali, né, doutora, no início do processo. Que é a parte mais importante, que é a petição inicial. Porque eventualmente, nem sempre o processo ele vai ser ganho, a gente vai ganhar o processo em primeira instância, na liminar, já de cara. Mas quando você já traz esse arcabouço jurídico, né, essa fundamentação mais robusta e mais específica, mais técnica, num eventual recurso que seja necessário, aquilo já foi pré-questionado lá atrás. Então não vai ser uma inovação, nem nada nesse sentido. Já vai ser algo que já está sendo trabalhado desde o início do processo. Então, um desembargador, eventualmente em segunda instância, ele vai ter mais segurança, né? Vai poder analisar aquela situação porque ela já foi abordada anteriormente. Não vai ser nada novo que vai ter que o advogado vai estar trazendo ali em segunda instância, só no recurso. Então, é muito importante, pessoal, não abrir mão, né, de buscar os seus direitos, primeiramente, né, fazendo um apanhado aqui do que a gente falou hoje, e no segundo momento, de procurar um escritório especializado, né, um escritório que realmente vai conseguir suprir aí suas necessidades. O terceiro ponto que eu acho importante para quem está se sentindo injustiçado, né, nesse concurso da Receita Federal, é pesquisar antes esse escritório que você encontrou. Porque às vezes o escritório, não, beleza, o escritório fala que é especializado nesse tipo de demanda, mas como que esse escritório trata os seus clientes? Como que ele lida com os processos? Qual que é ali a segurança que ele traz para o candidato? Porque, pessoal, a gente não consegue prometer um êxito numa ação judicial. Nenhum advogado consegue. Se algum advogado ele te prometer isso, você pode ter certeza que ele está querendo tão somente fechar um contrato ali, querendo seu dinheiro, porque não depende só do bom serviço do advogado. Quem dera se dependesse só do bom serviço. Porque aí a gente ganhava para todo mundo, né? A gente ganhava para todo mundo. Porque o nosso serviço realmente é de excelência. Mas não depende só de um bom advogado. Depende também do entendimento do magistrado, que vai cair o processo ali, de eventuais recursos, né, que forem interpostos durante o processo. Então, pessoal, tenha esses pontos, né, ter atenção para esses pontos é muito importante. Pesquisar o escritório no Google, ver as avaliações dele ali, ver o que os clientes que já foram assessorados por ele falam daquele escritório. Porque, igual eu falei, nem todos os processos vão ser ganhos, né? O advogado ele não pode prometer o êxito da ação, mas ele pode prometer dedicação total. Ele pode prometer noites em claro, né, doutor? Igual a gente já ficou várias vezes aqui no escritório. Dedicação exclusiva mesmo. A advocacia, ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Num processo judicial, a atividade fim, ela vai ser do magistrado, né, do Poder Judiciário. Então, por mais que a gente desenvolva um bom trabalho, e isso a gente garante, sim, que é um trabalho de excelência, é um trabalho sério, é um trabalho individualizado, a gente não pode prometer, porque a decisão final vai ser do juiz, né? Cada magistrado tem ali um entendimento. Então, assim, realmente, nós não poderemos prometer jamais um êxito no processo. Seria muito leviano da nossa parte. Mas eu até convido todos vocês para pesquisarem sobre o nosso escritório aqui mesmo no YouTube e nas outras nossas redes sociais, Instagram, Facebook, até o nosso site também. Bom, a gente tem ali vários artigos sobre outros concursos, outras irregularidades. A gente tem diversos vídeos nos nossos canais de YouTube que falam também de outras irregularidades, de provas objetivas de outros certames, provas discursivas ou demais etapas. E também convido vocês a consumir o nosso conteúdo mesmo, que a gente dá bastante dicas para os concurseiros, formas de se prevenir durante a elaboração, né, durante a condução de um concurso público.
Bom, é isso, pessoal. A gente fica à disposição. Acho que o vídeo de hoje já deu para elucidar muito bem, né, o que vem acontecendo nesse concurso da Receita Federal. Aqueles candidatos que se sentiram injustiçados, convido a chamar o nosso escritório para conversar conosco. Os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer atender vocês, entender melhor a situação e analisar, né, de forma individualizada o seu caso, tá? É importante a gente analisar se para você, né, aquela questão ela realmente beneficia, se realmente é plausível aqueles argumentos, se é possível construir uma tese robusta sobre aquela situação. E fica aí o nosso convite, né, igual a doutora falou, para conhecer nossas redes sociais. A gente presta um serviço muito bacana, a gente tenta ajudar ao máximo os concurseiros aí, tirando dúvidas, né, dando dicas aí de preparação. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É sempre um prazer conversar com vocês. Então, assim, nós nos colocamos à inteira disposição, não só para um eventual fechamento de contrato, nem nada do tipo, mas para trocar uma ideia. Doutor, acho que aconteceu isso, o que o senhor entende sobre isso. Nós estamos realmente à disposição para conversar, para trocar uma ideia, para dar dicas. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. E nunca se esqueçam, tá? Confia na SAF. Forte abraço. Abraço.